Poesia hebraica. Nós já aprendemos que poesia hebraica ela vem expressar a linguagem do coração através de ritmo, de simetria entre pensamentos da primeira linha e pensamentos da segunda linha. Mas eu gostaria de frisar nesta aula para você que a importância o que é importante na poesia é você entender a mensagem. E depois você vai entendendo a questão dos paralelos. Mas não podemos restringir a poesia hebraica simplesmente nos paralelos. É muito pobre fazer simplesmente da poesia hebraica os seus paralelos, a linguagem do coração em ritmo. Por quê? A poesia hebraica vai usar muitas, mas muitas figuras de linguagem. Muitas figuras de linguagem. Se você olhar o Salmo de número 1, você vai ver quantas figuras de linguagem tem ali. Então, quando nós olhamos para uma figura de linguagem, nós precisamos entender que é uma figura de linguagem. Você quer ver? O Salmo número 23 é um salmo onde quase todos nós sabemos eles de cor. Então, a figura de linguagem ali, ele usa da figura de um pastor e de uma ovelha. Mas, para quê? Para que o ouvinte possa entender qual é o cuidado de um ou outro. Não necessariamente que nós somos pastores e ovelhas, ou somos ovelhas e tem pastor. Então, são figuras de linguagem onde ele tem uma mensagem na figura de linguagem. Ele vai usar muitas metáforas, ou seja, ele vai usar comparações de uma com outra. Quer ver? Ele vai dizer no Salmo 1 que ele é como árvore. Como árvore. Então, ele comparou o justo como árvore plantada junto à corrente de águas. Então, observa que a figura de linguagem é muito importante você entender quando você está lendo uma poesia hebraica. Eu separei um texto para nós entendermos poesia hebraica no vídeo anterior, onde nós falamos sobre Cícera. A figura de linguagem que ela coloca ali, fazendo uma comparação entre a redação do capítulo 4 e no capítulo 5, que é a poesia hebraica, ela vai usar literalmente que os príncipes, ela deu um copo de príncipe. Quando você olha a narrativa, você não vê isso. Então, qual é a figura de linguagem? Qual é a ênfase que está dando ali? Ela tratou aquele comandante, ele tratou o comandante como um príncipe. Então, assim é a figura de linguagem. Então, ela vai usar muitas comparações e nós precisamos entender que as figuras de linguagem elas precisam ser interpretadas como figuras de linguagem e nada mais do que isso. Outra característica da poesia hebraica é que ela tem o seu ritmo e ela tem as suas estrofes. Então nós podemos ver isso. E nós vamos ver isso claramente no livro de Salmos. Na próxima aula, quando nós trabalharmos com Salmos, nós vamos mostrar isso para você. Porque existe dentro da poesia hebraica a forma de se escrever. Então eles usam muito a forma de acróstico. Você quer ver? Vou te dar o exemplo do Salmo 119. O Salmo 119 tem 170 e poucos versículos, 173 versículos, 176 versículos. Mas você pode observar que ele está escrito de 8 em 8 versículos. Observa a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia e você vai ver. Principalmente a revista atualizada, você vai ver que está em 8 em 8. Aquilo ali é a forma de se escrever acrosticamente. Ou seja, ele pegou as 22 letras do alfabeto hebraico e de 8 em 8 ele escreve Aleph, Beit. Então ele vem com cada letra do alfabeto hebraico, ele constrói uma poesia. Então aí, quando você vai
trazer uma mensagem, quando você vai trazer um estudo, quando você vai fazer a sua meditação, quando você pega a primeira parte, dos primeiros 8, e você começa a ler parte do 9 até o 16, você está juntando duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque foi feito de forma acrosticamente, ou seja, ele vai usando as letras do alfabeto hebraico, por isso que dá os 170 e poucos versículos lá no Salmo 119. Por quê? O alfabeto hebraico tem 22 letras vezes 8, então nós encontramos a quantidade de versículos. Outro também interessante é os capítulos 9 e 10 do livro dos Salmos, onde nós temos uma divergência entre a Bíblia judaica e a Bíblia que nós temos, a Bíblia que nós usamos hoje. Capítulo 9 e o capítulo 10 de Salmo, ele está dividido. Em outras versões de Bíblia, ele é o mesmo número. É o mesmo número. Por quê? Porque ele foi escrito exatamente também de forma acróstica. Então, em uma outra versão, ele une o 9 e o 10, só porque ele foi escrito de forma acróstica. Então, isso é muito importante você entender dentro da poesia hebraica. Ou seja, ela existe ritmo, ela existe estrofe, e você precisa entender as estrofes. Outra observação importante que nós temos na poesia hebraica são o que nós chamamos de interjeições. Interjeições. Então, quando você você pega uma Bíblia e nós perdemos muito nessas interjeições, porque até a Bíblia que nós usamos, que é a RA, ela não tem. A Bíblia corrigida tem. O que são essas interjeições? Do lado de alguns versículos, de alguns capítulos da Bíblia, ele tem uma palavra chamada Selah. Selah. S-E-L-A-H. Selah. Ou uma outra expressão chamada interjeições é Higaion. Nós vamos encontrar no 9:16 de Salmo, no 19:14, no 92:3, em Lamentações 3:62, nós vamos encontrar o Higaion. Deixa eu tentar mostrar para você a importância do Selah. O que seria esse Selah na Bíblia? Por quê? Dentro da poesia hebraica, nós temos a música. E nós perdemos a música. E quando nós perdemos a música na poesia, essas expressões quase que ficaram em desuso. Então, a expressão Selah era a seguinte, ela podia significar assim, levanta a voz, ou levantar a voz em adoração. Então, a música tocava, aí quando a música parava, levantava-se e começava a cantar. É uma das possibilidades de interpretar o Selah. Eu gosto, basicamente, da segunda possibilidade, onde a música tocava e as pessoas iam recitando a poesia hebraica. Por isso que ela foi feita a linguagem do coração, acrosticamente, ou seja, fácil de ser memorizado. Então o povo ia cantando, e tinha-se a música. Então, em determinada hora, Selah. Parava-se de falar, ajoelhava-se e deixava só a música tocar. Isso seria uma das interpretações do Selah. Mas, infelizmente, nós perdemos. Eu gosto, particularmente eu gosto dela. Uma outra possibilidade é que seria uma mudança de estrofe, ou seja, nós estaríamos no Salmo 119, do 1 até o 8, então quando fosse mudar de estrofe, aí todo mundo parava e a música continuava. Mas a importância na poesia hebraica de entendermos isso, era um tempo de auto-reflexão a respeito daquilo que estava sendo falado e recitado. O Higaion é muito mais, menos usado,
mas seria uma interjeição onde tudo deveria ser parado. Tudo deveria ser parado, ou seja, a música deveria ser parado, a fala deveria ser parado, deveria ser um tempo de autorreflexão daquilo que estavam recitando, daquilo que estavam expressando com música. Então, a poesia hebraica é linda, mas não quero deixar para você algo que seja difícil, mas é simplesmente algo que nós precisamos entender como estudantes da palavra para que nós possamos fazer uma boa interpretação. Então, poesia não é hebraica, não é rima, é ritmo do pensamento, o ritmo que nós chamamos do coração. Deus te abençoe.